alto, então, dando boa noite e agradecendo, sobretudo, aos colegas psicanalistas que aceitaram o nosso convite, os colegas Inácio Paim e Luiz Augusto Roncato, né, nesse encontro que prepara para a temática de nossa jornada, nossa 22ª jornada científica e primeira jornada online, que intitulamos Além do Princípio de Prazer, Desdobramentos da Pulsão de Morte. Neste ano, então, que Além do Princípio de Prazer comemora 100 anos, o CEP deseja não somente homenagear Freud, mas, sobretudo, atualizar um dos conceitos mais importantes da teorização psicanalítica, que é a pulsão de morte. Em 1920, após a teoria do narcisismo e a experiência da Primeira Grande Guerra, Freud se viu obrigado a revisar toda a sua construção teórica, pondo-se a pensar a natureza da compulsão que leva o homem a repetir situações de dor e a gozar com o sofrimento, tanto o seu próprio como do próximo. O paradoxo do masoquismo, dos sonhos traumáticos, das neuroses de destino, das autorrecriminações, enfim, da destrutividade humana, seguem nos desafiando. Então, essa será a nossa temática, né, a temática da nossa jornada. Eu desejo a todos um bom encontro, que tenhamos aqui um bom espaço de reflexão. Hoje, quem coordenará a nossa mesa será a colega integrante da Comissão Científica, Mariana Todeschini, e eu passo, então, a ela a palavra para darmos, então, início. Boa noite a todos e a todas. Damos início, então, ao encontro preparatório da 22ª Jornada Científica do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Esse encontro acontecerá em 2 momentos, na noite de hoje e amanhã pela manhã. Essa noite, contamos com 2 convidados, Inácio Paim, psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, também membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, autor de Novos Tempos, Velhas Recomendações, Inconfidências Metapsicológicas das Unheimlich, entre outros. E Luiz Augusto Roncato, psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e diretor do Departamento de Escola de Psicanálise. O evento dessa noite acontecerá da seguinte forma. Em um primeiro momento, teremos a fala do Inácio sobre pulsão de morte em Freud. Após, abrimos ao debate, até aproximadamente às 20h15. Em seguida, teremos a fala do Luiz Roncato sobre pulsão de morte em Firenze, e então abrimos novamente ao debate. Então, teremos 2 momentos, ok? Colegas que queiram participar do debate com comentários e perguntas podem se inscrever pelo chat. Lembro a todos de manterem seus microfones desligados. Inácio, começamos contigo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa noite, nessa atividade inaugural das nossas atividades preparatórias para a nossa jornada, que devia ter acontecido no outro modelo, no outro estilo, mas todos nós sabemos que foi o estilo possível e, inclusive, fazemos a preparatória nesse meio online. Quero agradecer à Grace, à Comissão Científica, à diretoria do CEP pelo convite para estar nessa atividade, em especial, que eu me dei conta, preparando algumas coisas para conversar com vocês, que eu estava um pouco em síndrome de abstinência para falar dessa temática, porque a expectativa até março é que iria se falar dessa temática quase todos os dias. Mas as várias coisas que aconteceram nos fizeram ter que readaptar algumas coisas, e a temática dos 100 anos, além do prazer, da pulsão de morte, a gente teve que ir adaptando, e estamos chegando praticamente a final de setembro, quando a gente está podendo voltar a conversar sobre isso, retomar
nesses espaços institucionais. Bom, eu pretendo falar algo em torno aí de 40 minutos, não mais do que isso. A Mariana... Tem alguém no microfone ligado, né? Angélica Abreu, acho que desligou agora. Mariana, quando der aí uns torno de uns 35, por aí tu me avisa, que daí eu quero dar um encerramento para a gente ter um tempo para discussão. Tá? Eu acho que 40 minutos é um tempo razoável. Né? Nunca tive tanto tempo para falar sobre matemática numa só mesa, então eu não posso reclamar dos 40 minutos. Já falei em 15, em 10, em 20, então ter 40 minutos é mais do que privilégio. Então agradeço também esse privilégio de ter todo esse tempo para poder falar. Bom, eu penso, como sempre, quem já me viu falar, que nós vamos dividir a minha fala em 2 grandes tempos. A Grace fez um rápido panorama de algumas coisas, e para que a gente chegue a 20, que é um pouco o nosso objeto de estudo, e seus desdobramentos, nós temos que rapidamente olhar para algumas questões freudianas que antecedem aos anos 20. Né? E por que eu acho que isso é importante? Importante porque se trata da famosa virada de 20, o que eu chamo algumas vezes a Inconfidência de 20, o que já escrevi alguns trabalhos, que é Freud reinventando Freud a partir dos anos 20. Porque seguramente significa que a partir do conceito de pulsão de morte, a partir de todas as questões que vão acontecer depois dos anos 20, nós temos que fazer uma releitura do que até então posto pelo pensamento freudiano, inclusive os seus clássicos textos de 15, a sua famosa metapsicologia. Bom, o que a gente tem antes dos anos 20 que vão ser extremamente importantes para que o Freud chegue aos anos 20 e faça essa virada, que eu sempre chamo que é 19 e 20, que vai se dar essa virada, o primeiro start da virada. Bom, nós poderíamos voltar lá 95 no projeto. Eu vou voltar ao projeto pontualmente para destacar a importância já no projeto quando Freud fala das quantidades endógenas, quando Freud fala de pura intensidade, quando ele fala de uma intensidade sem qualidade, e vai teorizar que as qualidades vêm do mundo externo, vêm de ômega, etc. Lá o Freud vai nos falar de conceito que ele vai resgatar no além do princípio do prazer. Ele vai falar de princípio da constância, vai falar de ritmo, vai falar de experiência de satisfação, de experiência de dor, vai falar de toda uma questão que ele retoma, né, quando ele vai começar a falar as questões de 20. Então o projeto é um momento importante, principalmente por esse germe da teoria pulsional que nós podemos encontrar nas questões, principalmente das quantidades endógenas e como é que elas vão exigindo trabalho ao psiquismo. Esse psiquismo incipiente nesse modelo de aparelho neuronal que o Freud propõe em 1895 no projeto. Evidentemente, a obra freudiana vai se desenvolver com tudo que nós conhecemos, mas do projeto a 1920, o que todos nós sabemos e temos um árduo estudo sobre isso, é todo um tempo freudiano calcado toda na hegemonia do princípio do prazer. A grande questão freudiana estava calcada no quê? Na pulsão sexual. Se estava calcado na pulsão sexual, o texto representante que vai catalisar todas as concepções freudianas sobre a pulsão sexual e a questão do desejo, das representações, são os textos de 15. Podemos ter o inconsciente, que é o texto que o Freud vai trabalhar mais as questões representacionais. Temos o texto das pulsões e seu destino, que é o texto clássico para que a gente possa conceber a concepção freudiana de pulsão sexual. Temos fonte, que é o corpo, temos o objeto, temos a questão das intensidades, temos a questão da meta, e essa questão do objeto, que é importante, que está ali, que o Freud já coloca. O objeto não está ligado originalmente à pulsão, o objeto vai vir a vincular-se à pulsão. Então, começa uma problemática importante. Mas existem 3 grandes textos que eu sempre cito e que temos que recitá-los de novo para relembrá-los, né, da importância de 3 grandes textos, que são, eles sim, os precursores imediatos da virada de 20. Eu até, uma semana atrás, 10 dias atrás, quando eu estava preparando a nossa atividade, eu contemplava sempre 2 textos. E me dei conta que teve uma falha, né, por falta de novas leituras, que, na realidade, eu me diria hoje que tem 3 grandes textos que são os precursores da virada. O que nós sabemos? Narcisismo é um texto extremamente importante, é o texto em que o Freud vai conceber toda uma questão da importância do objeto. Nesse momento, com o texto do Narcisismo, o Freud começa a transitar do que era até então uma coisa posta, clara para ele, que era o jogo atividade versus passividade. Ele começa a conceber a ideia de um bebê passivo. Toda a concepção de narcisismo primário, toda a concepção da sua majestade o bebê, toda a complexidade envolvendo as figuras parentais.
Freud nunca foi tão enfático e tão claro na importância das figuras parentais na constituição do sujeito, e é o grande conceito que está no texto do narcisismo, entre tantos, eu vou destacar um, que é o conceito de narcisismo primário, é o conceito que vai culminar no eu ideal, no ideal do eu, e todos os desdobramentos que nós conhecemos. Mas o destaque que eu quero colocar, para que vai nos interessar depois dos anos 20, é justamente que o texto do narcisismo está posto em cena a força do objeto e a grande questão da passividade originária. Nós podemos pensar uma passividade originária a partir do texto do narcisismo e o seu complemento, que é luta e melancolia. Né? Nós dizemos assim, que no texto do narcisismo é um texto eminentemente metapsicológico, a constituição do eu está posto em cena e essa relevância dos objetos. Com luta e melancolia, o Freud vai dar uma clínica das questões narcísicas. De um lado a melancolia e de outro lado o luto. A partir desse momento, o Freud inaugura a dinâmica psíquica calcada entre dois grandes trabalhos, tendo evidentemente como pano de fundo o trabalho do sonho. Mas existem dois grandes trabalhos que passam a ser mobilizador de toda a mudança psíquica ou toda a inércia psíquica. O trabalho da melancolia versus o trabalho do luto. O trabalho do luto com toda a sua capacidade transformadora. O trabalho do luto envolvido no processo identificatório. O trabalho do luto envolvido no complexo de castração. E o trabalho da melancolia como antítese a isso, que é a eterna repetição do mesmo, o aprisionamento, a repetição insana da melancolia, que evidentemente nós estamos em 15, publicado em 17, vai ser ressignificado, evidentemente, à luz da pulsão de morte, que vai dar toda a dimensão da questão melancólica. Mas a problemática, trabalho do luto versus trabalho da melancolia, está posto e vai seguir na obra freudiana até 1940 como paradigmas pensantes de como é que dá transformação ou inércia psíquica. Então, Luta e Melancolia e Narcisismo, dois grandes textos em que eu costumo dizer que entra em cena o protagonismo do objeto. O objeto passa a ser determinante da vida psíquica e o sujeito vai vir a ser protagonista à medida que puder romper com o que o Freud diz lá em Totem Tabu, mandatos endogâmicos versus mandatos exogâmicos. Como é que vai fazer esse trânsito, a marca da alteridade, toda essa complexidade que esses textos têm que conversar entre si. E o terceiro texto, que foi produto dessas minhas novas leituras, é um texto, digamos assim, Narcisismo é um texto metapsicológico, Luta e Melancolia é um texto clínico, Recordar, Repetir, Elaborar é um texto técnico. Técnico, metapsicológico, vamos combinar que essas divisões são aleatórias para a gente poder pensar. Classicamente, Recordar, Repetir, Elaborar está nos ditos desses técnicos. O que tem em Recordar, Repetir, Elaborar, que é um texto propulsor da virada de 20? Bom, nesse texto, assim como o Narcisismo vai capitalizar várias coisas, o texto Recordar, Repetir, Elaborar vai capitalizar toda a questão freudiana sobre a compulsão e repetição. Tudo que o Freud vinha falando desde o projeto, vias facilitadas, a metáfora do raio, a repetição de um traumático, etc., tudo isso que o Freud vinha trabalhando em vários momentos clínicos, ele chega em 14, e esse texto, que é um texto que vai falar da transferência, a transferência como repetição, a transferência vinculada à compulsão à repetição, a compulsão à repetição adquire esse status. Claro que essa compulsão à repetição que está em 14, ela vai abrir as portas para a compulsão à repetição de 20. São duas outras compulsões à repetição que vão ser inauguradas a partir dos anos 20. Essa compulsão à repetição é a clássica conhecida dentro do pensamento freudiano desses longos anos, 25 anos, 95 ou 91, até 1920. A lógica do desejo, o mundo representacional, a concepção freudiana que a patologia se dava por pontos de fixação, por excesso de investimento libidinal, e essa compulsão à repetição ela é produto disso. Ela é produto de um traumático representacional, de um traumático que a gente poderia dizer, essa compulsão à repetição, uma pergunta que muitas vezes se faz, que tem várias discussões teóricas, compulsão à repetição é descargo, tentativa de simbolização. Nós digamos que ela é as duas coisas, essa compulsão, em especial a compulsão de 14, ela tem um caráter de uma busca de simbolização muito mais eficaz. Ela tem uma potencialidade de vir a tentar simbolizar com os limites de uma questão traumática. Mas essa compulsão à repetição de 14, ela corresponde de forma razoavelmente bem à concepção freudiana do trauma em dois tempos, a lógica do Nachtralich, a lógica do a posteriori. Então, esses três textos eu queria destacar, porque eles são extremamente importantes para nós, Narcisismo, Luta e Melancolia e Recordar, Repetir e Elaborar. De posse desses três textos, nós chegamos a 20. Mas antes de chegar a 20, nós temos a obrigação teórica de revisitar brevemente 19.
Ou seja, o estranho, Das Unheimliche, é o texto de abertura do conceito de pulsão de morte. Eu diria assim, se vocês não quiserem reler esses textos anteriores, porque é uma pré-história do conceito, são predileções que vocês vão perder coisas, mas textos que são imprescindíveis. Nós não temos como compreender o Além do Princípio do Prazer sem termos uma leitura do estranho. Esses textos eles são uma continuidade um do outro. Eu diria que no estranho, o Freud anuncia o conceito. E no Além do Princípio do Prazer, ele dá nome ao conceito. Ele dá identidade ao conceito, essa identidade inicial. E o que nós temos no estranho? O estranho, o próprio texto, ele é representante do que é o estranho na obra freudiana. Por que ele é o próprio representante? Porque o estranho ele tem dois grandes vértices, os dois grandes caminhos que o Freud trabalha. Pensando no estranho, a velha questão, conhecido, desconhecido, que todos nós sabemos, ou como os nossos tradutores da Autêntica preferiram o infamiliar, que foi uma jogada de marketing, eu acho interessante, que deu um pouco de bagunça no coreto, o que é esse infamiliar. Mas esse conhecido, não conhecido, está posto na obra freudiana do estranho. Por quê? Além das questões teóricas, o texto carrega esse duplo vértice. Por que ele carrega um duplo vértice? Ele carrega um vértice do conhecido. Qual é o conhecido que o Freud vai colocar no estranho? O estranho é o retorno do recalcado. Para falar desse conhecido, o Freud não precisava escrever esse texto. Era desnecessário. O Freud fala do retorno do recalcado de forma explícita e contundente desde o caso Schreber. No caso Schreber, em 1911, o Freud descreve belíssimamente os 3 tempos do recalque. Primário, secundário e retorno do recalcado. Ali nós temos toda a nossa teoria metapsicológica sobre esses 3 grandes tempos. Salvo as complexidades do recalque originário, que é uma grande enigma, que tem que ser trabalhado, mereceria uma mesa especial ou várias mesas com as várias polêmicas sobre o recalque primário originário na obra freudiana. Mas, de qualquer forma, dentro do que o Freud nos legou, ele nos deu alguns subsídios. Então, o estranho, para falar do conhecido, que era o retorno do recalcado, é a estranheza que a transferência carrega, que o sonho carrega, que o sintoma carrega, que os atos falhos, todos eles carregam um grau de estranheza. Para falar disso, o Freud não precisava escrever o texto. Por que eu entendo que o Freud vai escrever o texto? Qual é o subtexto que está agregado, que é a parte que realmente nos interessa e que é o desconhecido? O desconhecido é quando Freud começa a se interrogar sobre o caráter repetitivo da própria pulsão. O que a pulsão repete? Repete por que caminhos? O Freud volta a se inquirir sobre a compulsão e a repetição. E o que está acontecendo que é extremamente importante na vida freudiana, na clínica freudiana? Os movimentos na clínica freudiana nós sabemos que sempre são produtos, e a Grace citou algumas coisas, ou a clínica, ou a cultura, ou o próprio processo do Freud enquanto sujeito. Essas questões sempre estão implicadas nas grandes reformulações freudianas. E além do que a Grace citou, a guerra, a neurose traumática, os sonhos traumáticos, tem uma outra coisa que é extremamente importante e que nós sabemos, mas vamos ter que citar de novo, porque não dá para falar em pulsão de morte, falar da clínica freudiana, sem falar no Homem dos Lobos. Esse Homem dos Lobos ele é um grande caso, é o caso mais longo do Freud, o caso mais importante, mais trabalhado e talvez com sucesso relativo ou discutível. E o que acontece em 19? Em 19, o Homem dos Lobos volta a procurar o Freud com sintomas muito parecidos a 1910. Quando o Homem dos Lobos procurou o Freud em 10, de 10 a 14, 4 anos, 5 vezes por semana. Uma análise intensa, importante, que todos nós conhecemos, se não conhecemos, deveríamos ter conhecido, porque de todos os casos, seguramente é o mais polêmico e o mais intenso. Então, o Freud volta a ter que se reencontrar com esse sujeito, que teve alta em 14, voltou para a Rússia, toda a questão da guerra na Rússia, todas as questões familiares que ele viveu, e ele volta a procurar o Freud, e o Freud, no primeiro momento, prefere pensar que é apenas um resíduo transferencial não resolvido. Mas é muito mais do que isso. E esse muito mais vai desencadear nesse trabalho, tanto do estranho quanto no Além do Princípio do Prazer. Então, o estranho vai carregar toda uma questão que o Freud vai começar a se inquietar. O não representável, o pulsional, o traumático. É esse estranho, é esse subtexto que o Freud vai começar a falar, que vai nos inquietar e vai nos jogar nos anos 20. Uma observação importante, é tão fantástico o jogo entre o que o Freud sabia que ele estava fazendo e o que a gente supõe que ele não sabia, que ele escolhe, para falar do estranho, um caso de psicose. E ele está falando que o estranho é retorno do recalcado. O Nathanael não é o protótipo de um sujeito que potencializaria um retorno do recalcado. Diríamos nós numa linguagem mais contemporânea. Bom, o Nathanael, com a sua psicose, estaria muito mais no rol do retorno do forcluído ou de coisas que nós quiséssemos conversar. Então, o Nathanael não corresponde a esse modelo.
Nathanael tem uma outra ordem psíquica, uma outra estrutura predominante. Ele tem um outro grau de estranhamento. E o Nathanael, o estranhamento, como todo o quadro mais regressivo, o estranho fica depositado no outro. Então, quem estranha todo o jogo do Nathanael com a boneca Olímpia não é o Nathanael, é o leitor. Diríamos, é o analista que vai estranhar isso e não o próprio sujeito. Bom, então esses dois textos, o estranho abre as portas para esse grande estranhamento, ou ainda, se a gente quiser, esse grande estrangeiro na teoria psicanalítica freudiana e do nosso tempo, que é o conceito de pulsão de morte. O conceito de pulsão de morte, acho que a maioria de nós vai concordar, que ele segue carregando todo o grau de estranhamento. Ele segue sendo um grande estrangeiro. É um conceito altamente polêmico. É um conceito que vocês vão ver vários colegas conversarem, Ferenczi, Klein, Lacan, e vão ter várias leituras sobre esse conceito. Até os psicanalistas que vão desconsiderar a importância do conceito de pulsão de morte. Então, mas ele é um conceito emblemático, ele é um conceito forte, e ele é um conceito que exige muito trabalho psíquico, né? Reduzir a pulsão de morte, ou além do princípio do prazer, é um reducionismo inconcebível para trabalhar esse conceito. Tanto que a Grace e a jornada propõe seus desdobramentos. Pegar o texto de 20 é só começar a trabalhar algo que nós vamos precisar trabalhar. Em algum momento eu escrevi que era 10 anos, mas me dei conta do equívoco teórico que eu disse isso. Na realidade, para trabalhar o conceito de pulsão de morte, nós temos que partir de 19 e 20, se a gente quiser o ponto de partida bem específico, até 1940 no compêndio. O compêndio tem verdadeiras pérolas do Freud falando da força de ligar e desligar da pulsão de morte e as suas funções transformadoras do aparato psíquico. Então, na realidade, nós temos que trabalhar 20 anos. Claro que eu vou tentar citar alguns trabalhos para vocês, desses 20 anos pontuais, para que a gente possa se sentir estimulado a reler, rever e fazer as próprias construções. Então, com o texto de 20, o Freud lança isso. O texto de 20, eu divido ele didaticamente em 3 grandes partes. Os primeiros 2 capítulos é o Freud muito ocupado com as questões biológicas, com as questões das amebas, com as questões da morte da espécie, etc. Então, é uma parte mais pesada, digamos, mais árida para nós no mundo psi, mas eu entendo, mesmo que alguns pensadores não compreendam da mesma forma, eu vejo quando o Freud está empipinado, ele está em bretes, em momentos de virada, em momento em que ele não sabe para onde ir, a biologia sempre é um recurso por Freud ter como ponto de ancoragem, como ponto, como alavanca. Ele se utiliza disso como forma para poder avançar e poder se descolar e poder seguir. Então, eu acho que aquela velha ditado que o Freud mesmo diz, né? Ninguém nega as suas origens. Então, quando o Freud se aperta, o neurofisiologista volta, ele se apoia para poder andar. Então, os primeiros 2 capítulos, além do princípio do prazer, eles são calcados dessa revisão biológica e o Freud buscando sustentar a ideia da pulsão de morte dentro de uma coisa maior do que a morte psíquica. Nós podemos dizer que, além do princípio do prazer, ele não é um texto que consegue diferenciar morte biológica e morte psíquica. Ali as coisas vão se misturar e o Freud não é claro. Para a gente poder diferenciar, que é o nosso objeto de trabalho, que é a morte psíquica, uma vez a morte biológica posta, encerramos as nossas questões. A nossa problemática toda com a pulsão de morte é a morte do desejo, é a morte do sujeito enquanto ser pensante e transformador. E é justamente o que o Freud vai desenvolver nesses 20 anos para que a gente possa apreender a complexidade do conceito. O capítulo 3, ele começa a uma pegada bem interessante. Ali o Freud começa a pensar o quê? A questão traumática. Né? Lembra que ele disse que até então a questão econômica ele tinha negligenciado um pouco, dentro dos 3 pilares, dinâmico, econômico e topográfico. Ele diz, eu vou retomar as questões econômicas, e mais do que retomar as questões econômicas, ele retoma o trauma, né? O trauma oriundo de uma verdade material. Né? O Freud, que durante esses 20 anos o trauma existiu, ele não desapareceu, mas era um trauma do pulsional, era um trauma da fantasia. O trauma da realidade factual, digamos, da verdade material, ele tem como um texto complementar, mas não como essência. A partir desse momento, ele inicia. E eu sempre destaco nesse ponto 3 uma marca do texto entre tantas. É quando Freud diz, né, que vai agora olhar a vivências traumáticas que nunca foram prazerosas em nenhum momento da história do sujeito. Lembrem que até então a concepção que ele tinha, que as vivências dolorosas tinham uma ideia, prazeroso para uma instância, desprazeroso para o outro. Né? Aquela máxima que sabemos, se o Freud é um hedonista do projeto, a não ser o ponto 6 do projeto, o ponto 6 do projeto, que ele fala de dor, lá ele tem uma sacada de uma dor que ele liga com a dor somática e que essa dor vai voltar como uma dor
importante depois dos anos 20. Mas é um breve momento no ponto 6, depois do Freud, já no projeto, se descola disso e começa todo o seu pensamento hedonista, ou a pungência do princípio do prazer, ou o princípio do prazer a qualquer preço. Tanto que a gente diria que durante todo esse tempo, a concepção freudiana não contempla a dor pela dor. Toda a dor psíquica, toda a vivência traumática em Freud até 1920 é decorrente do quê? É decorrente da frustração, se a gente quiser, do não encontro do objeto. Né? Quando o sujeito não encontra o objeto do desejo, aquilo é doloroso, é sofrido, é traumático, mas não existe a dor que ele reinaugura, né? Ele reinaugura, eu diria no ponto 3, do Além do Princípio do Prazer, com essas marcas traumáticas que nunca foram prazerosas em nenhum momento da história do sujeito. Lá atrás ele tinha uma ideia, recordar e reelaborar, que tinha sido prazeroso em um tempo, ficou fixado e, por isso, na hora de ir para a fase seguinte, ficava preso à fase anterior. Então, guardem isso, porque esse tempo das marcas precoces traumáticas, isso a gente tem possibilidades no pensamento freudiano e dos pós-freudianos de linkar toda essa questão dessas marcas traumáticas que nunca foram prazerosas, e a pergunta que muitas vezes se faz, prazerosa para o sujeito, prazerosa para quem, figuras parentais, narcisismo, mandatos, o que se trata. Então, as patologias narcísicas, elas teriam uma possibilidade metapsicológica em Freud de ser pensada a partir desse continente. Evidentemente, teríamos que pensar o texto do narcisismo, pensar o texto do Além do Princípio do Prazer, linkar com as questões do masoquismo. Mas, de alguma forma, esse tempo eu deixaria ele em aberto, se a gente puder discutir em algum momento, com uma compulsão à repetição de uma ordem que tem a ver com a hegemonia do Além do Princípio do Prazer e linkado com o que a gente chamaria as patologias narcísicas como uma forma de poder falar que não é do Édipo clássico com suas ramificações como é de 14. No ponto 4, o Freud começa de forma exemplar, aí ele começa a se descolar mais ainda. Né? A introdução é um clássico, né? Sempre que eu posso eu uso ela nos meus escritos, que é quando o Freud diz que agora ele vai especular metapsicologicamente. Esse é um momento mágico do Freud. É o Freud se reconectando com a teoria das pulsões, é a nossa mitologia. É um Freud que vai podendo se deixar levar pela subjetividade da sua ciência. Então, quando ele resolve começar a especular, é muito parecido com o que ele diz lá em 37, que é outra fase mágica. Ele diz, sem fantasiar metapsicologicamente, não daremos nem mais um passo adiante. Então, a necessidade do fantasiar, do sonhar, para poder transformar e avançar a sua ciência. Então, no ponto 4, ele começa isso, ele começa a trabalhar, e a partir do ponto 5, em especial, evidentemente você sabe que eu estou pensando alguns detalhes na imensidão do universo, né? Aleatórios de acordo com as minhas leituras. No ponto 5, é um ponto importante, onde a compulsão à repetição volta. Aí é um ponto que ele vai trabalhar muito a compulsão à repetição, vai usar expressões fortes como que a compulsão do destino, vai usar expressões fortes como compulsões demoníacas. Aí ele começa a linkar algumas coisas que me levaria a pensar num mais além, mais arcaico ainda, porque o Freud vai falar de algumas coisas como marcas psíquicas que não se deixam ligar, marcas psíquicas que não se permitem entrar numa lógica de ligação e transformação. A Amor Hurton tem uma expressão que eu gosto muito, que as nossas traduções não têm, falando desse mesmo trecho, e que o Maru, que é um cara que usa, e é uma expressão bem interessante, ele fala dessas marcas como marcas psíquicas ingovernáveis, marcas psíquicas arcaicas, traumáticas, que não se deixam subordinar, elas estão sobre a égide do princípio de Nirvana na sua pungência. Isso também é interessante, isso é importante, porque isso abre caminho para pensar em traumas precoces, abre caminho para pensar nessa famosa questão da clínica do irrepresentável, dos traumas precoces, num universo de um lugar onde a palavra não teve acesso em nenhum momento da história do sujeito. Então, esse mote que o Freud deixa nesses capítulos sobre a compulsão, a repetição, são verdadeiras preciosidades para quando a gente quiser reler o texto e retomar. Bom, eu quero também ligar algumas coisas de tempo, o que o Freud vai construindo depois dos anos 20. Mas antes de terminar o Além do Princípio do Prazer, a forma como Freud termina o Princípio do Prazer também é uma forma poética, é uma forma que nós temos que nos recordar, que eu acho que é o próprio modelo do cientista falando, o cientista da psicanálise, né? Vamos combinar de que cientista nós estamos falando, e o Freud é um cientista além do seu tempo,
né? Um cientista que vai inaugurar coisas que a ciência contemporânea vai poder referendar, né? Coisas que o Freud começou a fazer e que, na sua época, eram verdadeiras injúrias ao pensamento científico clássico. Entre essas, se usar como objeto de observação, desde a interpretação dos sonhos. Bom, mas o Freud, quando termina o Além do Princípio do Prazer, ele vai dizer que aquilo que a gente não pode chegar voando, a gente chega mancando, e que não é pecado claudicar. Isso é um mantra, isso nós temos que levar para a teoria, para a vida, para a clínica. Eu já disse em algum momento, esse é o destino da psicanálise do psicanalista, suportar e mancar, suportar e chegar como dá, como é possível chegar nesse jogo entre a clínica e todos os limites do analista e todos os limites do método. Mas o limite que o Freud vai usar para avançar, mancando, mas avançando. E lembre que ele está usando mancar porque ele sabe que lançar o conceito de pulsão de morte amplamente é uma grande mancada. Por que é uma mancada? Porque é transformar tudo até então acreditado por ele, teorizado por ele, e todos os seus pioneiros estavam trabalhando até 1920 sobre a hegemonia do desejo. O que interessava é o desejo e as suas questões transformadoras. E a questão do não desejo, e a questão da destrutividade humana, do desgarrado, está onde? Então, esse mancador, que é o Freud, vai ousar a começar a pensar sobre isso com mais contundência a partir dos anos 20. Então, 20, reduzidamente, do que me cabe nesse momento, nós encerramos aí. E 20, evidentemente, o texto seguinte, que é o texto daí que eu acho brilhante do Freud, brilhante porque ele já vai dizer na introdução do ego e do id, do eu e do isso, ele vai dizer ali de cara, ele vai dizer, agora eu estou preparado para retomar o conceito da pulsão de morte em termos estritamente psicológicos ou psicanalíticos. Ou seja, ele lança em 20, ele precisou de um tempo, 21, 22, 23, e em 23 ele diz, bom, agora eu vou poder trazer o conceito de pulsão de morte despreendido dentro do que é possível, do conceito de pulsão de morte que eu lancei lá, que tinha um link com a biologia. Essas palavras, ele diz, uma benevolente curiosidade para poder trabalhar com esse conceito nesse caráter mais especulativo, que ele começou no ponto 4, mas evidentemente no limite do seu tempo e dos anos 20, ele precisava de mais estofo interno para poder se haver com isso. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, em 21, ele lança o clássico Psicologia das Massas, vai fazer 100 anos no ano que vem, e no Psicologia das Massas o tema da pulsão de morte não aparece. Ele aparece apenas numa nota de rodapé. E não aparece porque ele está dizendo que ele não tem como trazer a temática da pulsão de morte para a Psicologia das Massas. Está o tempo todo ali, mas não está, não aparece, e ele retoma em 23. Em 23, nós vamos encontrar várias coisas sobre a questão da pulsão de morte, né? É um momento em que o Freud vai integrar várias coisas, em que o Freud vai poder ressignificar vários conceitos. Tem uma frase importante, entre tantas frases, né? Porque o texto de 23, ele vai ser um texto importante junto com 25, que é a negativa, né? Porque quais são os textos importantes dessa década, né? Além do de 20. Importante, evidentemente, na minha leitura, né? Nós vamos ter 23, o eu e o isso, 24, o problema econômico do masoquismo, 25, a negativa, 30, o mal-estar na cultura, e, para pensar um texto depois dos anos 30, se der tempo, a gente fala de 37, análise terminável e interminável. Né? Esses são textos clássicos, extremamente importantes, e que dão toda uma reformulação e agregam coisas a cada passo que ele dá. Não são só textos que ele trabalha, ele agrega coisas importantes. Então, voltando a 23, no ID, que é um texto importante, porque o ego e o id, junto com a negativa, são os textos que nos permite fazer, e quero fazer aqui, e faço sempre que me lembro, e que a memória me permite, né, que a partir do texto de 23 e 25, nós inauguramos no pensamento freudiano algo que nós sepianos, que temos uma longa tradição freudiana, né, que são mais de 30 anos de estudo do pensamento freudiano, nós todos somos gratos ao Garcia Rosa. A vinda do Garcia Rosa a Porto Alegre, ao CEP, anos 94, 95, 96, nós somos muito velhos, a maioria de nós dessa geração, né? O Garcia Rosa, ele cumpriu, entre várias questões, o papel de nos apresentar de forma impactante no primeiro momento e nos fez trabalhar no segundo momento, né? Que é com ele que a gente vai começar a teorizar de forma mais explícita a positividade da negatividade em relação à pulsão de morte, ou seja, o potencial criativo da pulsão de morte.
Entre as várias contribuições do Garcia Rosa, eu estou pensando essa, que para mim foi extremamente importante e julgo para boa parte da população cepiana. Por quê? Porque a partir das suas leituras, nós nos obrigamos a reler o pensamento freudiano. E até então, a nossa leitura do pensamento freudiano, como a maioria dos leitores do nosso tempo e ainda hoje, ficavam extremamente calcados no caráter destrutivo tanático da pulsão de morte, que evidentemente existe, mas era uma leitura unilateral, uma leitura limitada e uma leitura anti-freudiana, porque nada em Freud pode ser só patológico ou normal. Não existe isso em Freud. Todo fenômeno psíquico ele tem duas facetas. E o Freud vai dizer sempre o fator intensidade é o fator determinante. O que vai acontecer com o sujeito? O fator intensidade é um fator importante para o Freud. Se a gente quiser usar a expressão estrutural e patológico, normal e patológico, com toda a problemática da palavra normal, vamos usar algo estrutural. Então, e o Freud vai dizer que o grande divisor de água é esse. Inclusive, a psicanálise nasce disso. Os Três Ensaios, que é o grande texto freudiano, nasceu para dizer da universalidade da sexualidade humana com as suas singularidades, mas a matriz básica está posta lá. Está posta na nossa sexualidade infantil, com as nossas pinceladas que dão um tom pessoal a cada uma das nossas histórias, na nossa ontogênese. Então, com a questão da pulsão de morte, nós só vamos resgatar em Freud isso que a gente pode chamar positividade, da negatividade, ou o potencial criativo da pulsão de morte. Um dos textos é o texto de 23 e o texto de 25. O texto de 23, entre várias coisas, o Freud vai dizer: cabe à pulsão de morte, de alguma forma, potencializar para que a libido saia para o mundo externo, né? Porque a minha concepção, minha e de uma porrada de gente, minha por minha conta e risco, né? Partindo do pressuposto que a força da pulsão de morte sempre é uma força centrífuga e a libido tem uma força centrípeta. Né? Se a libido tem uma força centrípeta, nós poderíamos dizer, com uma grande licença poética, que a libido tem sempre uma força narcísica e de recolhimento. Né? O que faz que a libido saia para o mundo é a força disruptiva da pulsão de morte, a força centrífuga da pulsão de morte que não deixa a libido sossegar. Porque a libido, na sua busca, ela quer homeostasia narcísica, ela quer equilíbrio, ela quer o princípio da constância, ela quer o máximo de prazer com o mínimo de desgaste, etc. Quem vai fazer? Porque o Freud, quando está fazendo eu e id, lá no final ele vai falar do irrequieto Eros. Eros só é irrequieto porque tem pulsão de morte. Se Eros não tiver a pulsão de morte, o Eros vai ser a mesmice, Eros vai ser ligação, Eros vai ser acomodação. Ele se desacomoda porque tem uma força contrária que impulsiona saída. Claro que a pulsão de morte, nós sabemos, ela quer pura descarga. Ela só não descarrega-se totalmente porque a libido se antepõe a ela. E começa uma espécie, vamos dizer, de formação de compromisso e de negociação entre essas duas forças. Então, em vários momentos do texto, Freud, então, vai trazer essas questões dessa amálgama pulsional, ele vai dedicar todo um capítulo para a dualidade pulsional e suas relações com essas instâncias. Instâncias que também a gente só pode dar um toque rápido, que a segunda tópica, ela vem nascendo, a gente sabe, desde o narcisismo, desde luto e melancolia, e ela precisa vir à luz. Porque a lógica da primeira tópica, da interpretação dos sonhos, é uma lógica que deu conta por algum momento do pensamento freudiano, mas evidentemente é uma lógica muito mais limitada e muito mais linear. Essa concepção calcada em inconsciente, recalcada e pré-consciente não dá conta, tanto que narcisismo, o Freud fala de consciência crítica, luto e melancolia, o Freud fala de consciência crítica de novo, sem falar na psicologia das massas, que ele vai voltar a falar de toda a questão disso, para chegar em 23, então, construir a famosa segunda tópica com as questões que nós conhecemos e com toda a pungência e toda a importância do conceito de pulsão de morte. E tem uma outra frase que eu quero citar de 23, porque também ela é importante dessas várias concepções, que é uma frase que o Freud vai dizer assim, que no jogo entre a pulsão de morte com uma função de demolição e a pulsão sexual de construção ou de assimilação, ele diz: a resultante sempre vai ser apresentada por Eros. Né? Então, Eros é que vai representar a maior ou menor amálgama pulsional, o melhor ou melhor encontro pulsional. São sempre, a gente poderia dizer, talvez plagiando uma frase da Joyce McDougall, sempre são as múltiplas faces de Eros. Em termos, Eros que eu estou falando do pulsional, nesse jogo. É esse jogo que Eros vai representar. Ora mais desgarrado com todas essas complexidades, ora mais amalgamado com todas essas suas questões. Se é pró-vida ou não, é o contexto do sujeito e da história que vai nos dizer. Então,
23 é um momento que, então, que o Freud vai começar a trabalhar essa dupla face de forma mais explícita. O que é da ordem do destrutivo, da pulsão de morte, do desgarrado, do anárquico, e o que é essa potencialidade para fazer o sujeito trabalhar, para fazer Eros buscar novos caminhos. Tanto que é no ego e no id um dos momentos belíssimos do Freud de retomar o conceito de sublimação. Se sublimação para Freud tem a ver com criação, sublimação teria que ser revista por ele. E ele vai revê-la de alguma forma, não tão explícito quanto a gente gostaria, mas ele é um cara davidoso e deixou para que a gente pudesse pensar isso no nosso tempo. Mas ele começa a trabalhar a questão da sublimação e começa a trazer esse jogo pulsional. Se a gente pensar que sublimação tem a ver com criação e que toda a criação tem a ver com ruptura, toda a criação tem a ver com algo, tem que romper com o status quo, bom, aí vão ter o jogo da pulsão de morte, como é que a libido vai entrar no segundo tempo para dar uma construção a esse objeto sublimatório. Então, o Freud começa a trabalhar sobre isso. Bom, como é que eu estou de tempo, Mariana? Pois é, Inácio, eu ia te avisar, como tu me pediu para que eu te avisasse, tu tá com 35 minutos de fala. Tá, tem mais 5, então. 5 minutos. Tá, então nesses 5 minutos que me restam, eu vou falar de 4 textos. Eu vou tentar ser mais reducionista. O texto que teríamos N coisas para falar, que é o grande texto, que é o texto de 24, o problema economia e masoquismo. O problema do masoquismo eu chamo que é o ponto de inflexão da teoria pulsional freudiana, pulsão de morte. É o grande momento do Freud. Aí nós vamos ter várias questões, para quem vai na nossa jornada, o ano que vem nós estamos fazendo o nosso livro vai ser Pulsão de Morte, e um dos textos que nós estamos fazendo uma tradução caseira nossa do CEP, como tem sido a nossa tradição nos últimos anos, é justamente esse texto, O Problema Econômico do Masoquismo. Claro que vocês não precisam imaginar o que é uma reunião de psicanalista discutindo esse texto, É uma experiência única que eu recomendo a todo mundo que estiver interessado, é reunir um bando de psicanalistas para serem consultores de uma tradução. E o texto do masoquismo, apesar de ser um texto com 6 ou 7 páginas, que nós iríamos fazer, a princípio, em 4 ou 5 encontros, nós estamos a cada 2 meses nos reunindo e ainda não conseguimos concluir, mas vamos conseguir. Bom, o texto do masoquismo, ele é o texto que, aí, a partir daí, a questão da passividade que eu falava para vocês, que o narcisismo inaugura, a questão da passividade fica posta. Nós podemos discutir toda a complexidade da questão masoquista, o que a gente pensa, mas diremos que uma espécie de semi-consenso, porque psicanalista nunca tem consenso, que a temática do masoquismo nos obriga a pensar no quê? Na famosa disposição feminina originária, na questão da disposição à passividade. Para que o masoquismo se instaure, tu tem que partir do primário dessa passividade originária. Lembrem que, de um lado, nós temos lá o texto Pulsões e seus Destinos, que é toda uma questão de uma atividade anterior à passividade. Eu sempre lembro, se vocês forem ver amanhã os colegas falando de Klein, provavelmente os colegas de Klein vão trabalhar o conceito de pulsão de morte no link freudiano com Pulsões e seus Destinos, que é toda a questão freudiana, kleiniana, sobre sadismo primário, o bebê ataca o objeto, o bebê sempre é ativo. Passando um avião aqui em cima agora da minha casa. E, então, que toda a concepção kleiniana está calcada, a princípio, de uma visão bem reducionista, pulsão de morte, porque a Klein vai pegar a pulsão de morte de 20 e vai linkar com as concepções antes de 20. O Freud avança, e nesse avanço ele vai trazer o texto do masoquismo, e com o texto do masoquismo ele vai trazer aquela máxima que o que existe é o masoquismo primário, e que o sadismo seria secundário. E ele vai dizer mais, se a gente olhar o texto do masoquismo à luz do processo identificatório. O que a gente estaria autorizado a dizer à luz do processo identificatório, a temática do masoquismo, e também olhando para o texto de 15. No texto de 15, Pulsões e seus Destinos, o Freud, de alguma forma, deixa nas entrelinhas, que a gente pode ler lá, é como se ele dissesse o que existe é sadismo, em mim ou no objeto. Quando está no objeto é sadismo, quando em mim vai ser masoquismo, mas a temática é o sadismo. A partir do texto de 24, nós podemos dizer que sempre se trata de uma questão masoquista. Partindo daquela máxima que ele abre o texto de 20, o que o sujeito sofreu ativamente, ele reedita ativamente. Então, esse jogo entre passividade e atividade, o texto do masoquismo vai inaugurar isso de forma importante, e essa ideia, então, dessa passividade constitutiva que vai pensar o masoquismo primário, o masoquismo feminino e o masoquismo moral.
Isso também vai dar toda uma complexidade para as questões da compulsão à repetição e os vários destinos da compulsão à repetição a partir dessas questões masoquistas. Quem já viu coisas eu falando, eu tenho uma ideia, faço meus estudos teóricos pensando todo no masoquismo primário não erógeno anterior ao erógeno, que é toda uma questão que eu ligo com os quadros graves, psicossomática, etc., a partir desse texto. Depois de 24, tem o texto de 25, que é o texto da negativa. Eu vou citar só uma frase, que é a frase de maior cunho filosófico do texto e que permite que a gente possa pensar, então, os aspectos das potencialidades criativas da pulsão de morte, que é aquela frase célebre que todos nós conhecemos, que o Freud diz assim, que a afirmação é substitutivo, a afirmação primordial, digamos assim, ela é um substituto, né, da pulsão, da afirmação, é tributária, em última instância, de Eros. Então, ele vai ligar a afirmação a Eros e vai dizer a negação ela é tributária, ela é sucessora da expulsão que tem a ver com a pulsão de destruição. Então, o Freud vai ligar a negação, que tem a ver com todo o mecanismo da negação, com todo o mecanismo do recalque, etc., com a pulsão de destruição. E a afirmação ele vai ligar com a questão, então, de Eros e vai dizer, e isso vai nos permitir pensar aquelas questões, né, que a partir disso, que a experiência de dor é diferenciadora e que a experiência de satisfação é indiferenciadora, que o sim não faz transformação significativa no sujeito. E o grande texto que conclui, e digamos que o texto de pulsão de morte vai ganhar a sua maior maturidade teórica, técnica, metapsicológica, e que nós só vamos citar, evidentemente, e que merece ser relido, porque ele sim vai capitalizar toda essa questão da destrutividade humana, construtiva, não construtiva, que é o texto O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura. Lá que o Freud vai falar aquela célebre frase, e a única vez que eu tenho chance de falar, eu sempre falo, da ubiquidade da destrutividade não erótica. Né? Ubiquidade, que significa a onipresença. E quando eu cito essa frase, eu sempre cito, porque eu parto do pressuposto teórico, nas questões polêmicas, que a partir dos anos 20, a pulsão de morte é dada e a pulsão sexual é construída no encontro com o objeto. Então, quando Freud fala da ubiquidade da destrutividade não erótica, ele está dizendo que a única que está presente sempre, no começo, no meio e no fim, é a pulsão de morte. E, em 37, que nós não vamos ter tempo de conversar, recomendo pelo menos o capítulo 6 do Análise Terminável e Interminável. Lá o Freud vai falar da sua dívida com Empedocles, que seria o cara primeiro que pensou a dualidade entre o amor e a discórdia. E ele tem toda uma discussão teórica belíssima e técnica sobre RTN. Se a gente quiser discutir RTN em termos metapsicológicos e clínicos, esse capítulo 6º da Análise Terminável e Interminável, ele é imprescindível. E lá o Freud fala de dois tipos de RTN. Uma RTN produto do conflito entre o super-eu e o eu, e uma RTN mais arcaica e mais primitiva, que nos faz pensar nessas origens de um masoquismo que não teve condições de ter transformados. Mas eu esgotei o tempo além do permitido, mas você sabe que a obra freudiana mereceria 2 horários, eu vou reivindicar que para a próxima jornada Freud tenha 2 horários para falar sobre essas questões todas e que a gente possa discutir algumas coisas no tempo que nos resta. Muito obrigado.